Olá, pessoal, professor Fernando Rubim, G4, atualização previdenciária. Nós estamos debatendo nos últimos períodos, no âmbito do processo judicial, muito a respeito do tema dos precedentes, da importância do exame dos precedentes, da importância de conhecer os precedentes previdenciários, especialmente os emitidos pelo STJ, pelo STF e pela TNU, já que os precedentes, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eles adotam o conceito de serem obrigatórios. Professor Rubinho, onde é que está isso? No artigo 927 do Código de Processo Civil, nós temos esse conceito de precedentes obrigatórios. Isso significa que esses precedentes eles têm que ser respeitados por todos os juízes e outros magistrados, mesmo das instâncias superiores. E também, dentro do G4, a gente defende que esses precedentes obrigatórios eles têm peso normativo de lei federal, estão previstos expressamente, repito, no artigo 927 do Código do Processo Civil, e, portanto, não poderiam ser desautorizados por normas infralegais, como portarias, como instruções normativas ou como o próprio decreto, o decreto 10.410, que veio, entre outras aberrações, para nos dizer que o período de auxílio-doença não poderia contar para o tempo, né, especial para fins de aposentadoria especial, ou seja, o benefício provisório por incapacidade não poderia ser contado para uma aposentadoria especial para um B46. Essa é uma questão que infringe diretamente um tema de um precedente obrigatório emitido pelo STJ, que justamente diz que o auxílio-doença comum, ele conta para a aposentadoria especial, ou seja, que o B36 conta, que o B31, o auxílio-doença comum, conta para o B46, que é a aposentadoria especial. Né? E veja que o decreto vai até mais longe, porque então ele fala que não só o auxílio-doença comum, mas também o auxílio-doença acidentário, ele não poderia contar para o tempo especial, o que evidentemente, né, é uma completa arbitrariedade do decreto, e principalmente por infringir, repito, um tema do STJ, nesse caso é o tema 998 do STJ, né, tema 998 aqui do STJ, que eu gostaria, inclusive, de mostrar para vocês, né, compartilhar aqui a tela para vocês verem o grau de arbitrariedade aqui, né, do jogo. Tá? Esse é o tema do STJ, que traz toda uma situação particular aqui, né? E que eu gostaria de dividir com vocês. Aqui, né? Então, tirando o próprio STJ, diz que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo do auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. Esse é o tema, repito, 998 do STJ, com todas as digressões aqui, que podem ser encontradas no próprio site do STJ. Né? Então, vejam que não pode um decreto, né, como o decreto 10.410, simplesmente passar por cima de um precedente obrigatório, que consta aí nas informações do STJ, e que tratam de uma lógica diametralmente oposta, que pelo princípio da isonomia, tanto o auxílio-doença comum B31 como o auxílio-doença acidentário, o B91, deveriam e devem, né, contar como tempo de contribuição. Né? Então, os precedentes obrigatórios, eles são realmente fundamentais. Os precedentes obrigatórios, eles precisam ser cada vez mais estudados, especialmente dentro dessa conotação, dentro desse peso normativo, né, que eu digo que é um peso normativo de lei
de lei federal. Tá? Quais são, professor, exatamente esses precedentes obrigatórios? Né? Então, gostaria de dividir aqui mais uma tela com vocês, para que a gente fizesse essa investigação. Não? Diz o artigo 927, então, que os juízes e os tribunais observarão, ou seja, não é que podem observar, observarão obrigatoriamente, decisões do Supremo em controle concentrado e constitucionalidade. Né? Qualquer decisão aí que venha sobre a reforma da Previdência, sobre a emenda 103 de 2019, que venha, né, a declarar a inconstitucionalidade de um determinado artigo. Como, no meu entendimento, né, creio que a questão da idade mínima de 60 anos para aposentadoria especial seria um caso. Se chegar lá e se houver, evidentemente, decisão do Supremo a respeito, diz que tradicionalmente é uma decisão de plenário. Né? Enunciados de súmula vinculante. Inciso terceiro, mais importante, preste atenção, os acordos incidentes de decisão de competência ou de resolução de demandas repetitivas, aí sim, né? E em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo. Então, os IRDRs, os precedentes de segundo grau, emitidos, por exemplo, pelo TRF4, e os recursos extraordinários especial repetitivos, são precedentes obrigatórios. Além do enunciado de súmula do Supremo em matéria constitucional do STJ e matéria infraconstitucional, questão das súmulas, né? E a orientação do plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados seria uma última indicação, um último indicativo de precedentes obrigatórios. Né? Então, nós temos aqui realmente matérias que precisam ser conhecidas, precedentes obrigatórios que precisam ser conhecidos. O próprio ATNU de antes, ele emite precedentes agora a partir da resolução 586 de 2019, no artigo 16, autoriza-se que a ATNU também, em matéria repetitiva de direito, produza seus precedentes, e evidentemente que os tribunais e os juízes inferiores, como diz o caput do artigo 927, devem respeitar, né, esses precedentes obrigatórios, e também entendemos nós, repito, a administração pública. Demos um exemplo do tema 998 do STJ, e eu vou dar um outro tema para a gente confirmar aqui, que é o tema 988, tema do rol do agravo de instrumento. Um tema processual. Né? A TNU não emitiria temas processuais do Juizado Federal, é uma diferença, né? Mas o STJ, o próprio STF, podem emitir temas processuais. O tema 988 vai dizer que o rol do agravo de instrumento do artigo 1015 do Código de Processo Civil tem que ser estudado de uma maneira ampliada, de uma maneira alargada. Um exemplo clássico que permite a aplicação do tema 988 no processo previdenciário é uma decisão que declina de competência, questão de competência absoluta. Um juiz, por exemplo, do acidente de trabalho declinando competência da estadual para a Justiça Federal, para os juizados federais previdenciários. Essa é uma decisão que desafia agravo de instrumento. Né? Não com base no rol do 1015, mas com base no tema 988. Então, tem que estudar o rol do 1015 ao lado do tema 988, para entender que há uma infringência à norma legal, né? Quando há um descumprimento não só da lei no sentido estrito, mas também agora de um precedente obrigatório que trata a respeito da questão processo legal, a questão justamente do rol do artigo 1015. Portanto, dentro dessa entendimento, dentro dessa compreensão, se eu tenho uma questão de competência e eu deixo de agravar de instrumento naquele momento, eu tenho uma preclusão para a parte, tá? Que não agravou de instrumento a respeito daquele tema. Essa preclusão está prevista lá no artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Tá? Então, eu tenho uma preclusão porque eu li o rol do artigo 1015, tá, não tem nessa opção ali de competência absoluta, né? Mas eu deveria ler junto o tema 988, a gente tem que conhecer os temas, para interpor o recurso imediatamente, que é o recurso de agravo de instrumento, que será no prazo de 15 dias úteis da decisão que declinou de competência. E também, evidentemente, que essa preclusão faz todo sentido nesse caso, né? Porque o processo entrando na estadual, pedindo acidente de trabalho, a matéria vai para a federal. Imaginemos que é um tema de aposentadoria por invalidez, que, aliás, no acidente de trabalho é 100%, e lá na federal, a aposentadoria por invalidez comum é de 60%, a base de cálculo inicial. Então, eu tenho um prejuízo aí processual, de direito material, enfim, vários prejuízos. Aí eu deixo de agravar, eu vou deixar o processo correr lá no juizado, para daqui a pouco, quando for proferida a sentença, no juizado eu interpor recurso inominado para discutir a questão da competência absoluta, para remeter de volta para a estadual. Evidentemente que tudo isso perde um pouco de sentido.
E essas questões, elas pressupõem realmente o entender um precedente obrigatório como algo fundamental, como algo realmente cogente, como denuncia o próprio dispositivo do código. Tá bem, pessoal? É uma palhinha aqui do que a gente vem tratando, do que a gente vem aprofundando em matéria de processo, que a gente vem fazendo também no nosso doutoramento aí, em processo civil aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. A gente fala aqui do G4, a nossa base é o Rio Grande do Sul, mas é para todo o Brasil que a gente fala, né? E nós temos aí a área G4, um espaço muito interessante de aprofundamento do direito material, do direito processual, não é só com o professor Rubim, é com o professor Rubim, com o professor Márcio Hartz, com o professor Triquias, com o professor Anderson de Tomás Ribeiro. E então os acessos, as informações, os links para acessar a área G4 estão todos aqui, e a gente espera realmente que a nossa família aqui dentro do área G4 aumente cada vez mais, para que realmente esse plano de assinatura anual, né, ele faça uma diferença importante na vida de vocês, e a gente faz isso o tempo inteiro dentro do área G4, trabalhando questões graves, questões importantes, questões teóricas importantes, mas vocacionados para a prática, vocacionados para a realidade de vocês, vocacionados para o dia a dia da advocacia previdenciária. Estudar processo, entender processo, aprofundar questões processuais, é o professor Rubim dentro da área G4, com o G4, atualização previdenciária, para fazer a diferença, para fazer a sua teoria e prática no processo previdenciário ser cada vez melhor.